Eu queria mesmo, você colocou que era isso aí que eu queria. Eu ia pedir você para colocar esse comentário aí. É esse Se ele aqui. viesse no Superchat, ia ficar melhor para ajudar o seu canal, né? Espero que o próximo venha. Eu achei muito interessante as colocações feitas por esse perfil, Michel Artearia, pelo seguinte, eu não sei se ele conseguiu compreender as minhas falas, e eu deixei muito claro que o Jesus que nasce no primeiro século, por isso o título do meu livro, diferente de tudo, foi Como Surgiu. Como surgiu. Eu não coloquei como inventaram, como criaram, como nasceu, como surgiu. O Jesus que surge no primeiro século, como um projeto de poder, ele está justamente como um projeto de controle. Um projeto de controle de uma classe dominante, evidente, que conquistou os gregos, que inteligentemente iniciou um projeto de enculturação, utilizando-se de todos os sistemas de filosofias e pensamentos dos gregos, e não só isso, de técnicas, de arte, de tudo que tinha direito, entendendo que a língua, sobretudo, era importantíssima, porque o Alexandre tinha feito um trabalho brilhante de colonização linguística, né? O grego, que passou por diferentes tipos clássicos de fala, de escrita, agora vai se tornando uma língua comum, um dialecto. Um dialecto. Seria uma espécie, para você ter uma noção do que era o grego, seria uma espécie de Esperanto no mundo antigo. Eu cheguei a fazer 2 meses de Esperanto, não aprendi nada. Então, seria mais ou menos isso. Eu tenho um amigão que ele fala Esperanto. Eu tenho legal. Eu não quis continuar porque, para mim, não ia ter utilidade para a área de atuação. Mas, de fato, é uma língua maravilhosa. Né? E que surgiu de um francês, diga-se de passagem, que nada tinha a ver com a linguística. Então, gente, veja só. O que eu quero dizer é que o Jesus dos evangelhos, ele vem como uma ferramenta, ele vem como uma bomba atômica criada para aplacar e combater aquelas insurgências que estavam acontecendo, não só pelo Império Romano. Olha outra coisa que eu vou falar aqui, que tem que ser dita, e que alguns falaram talvez com muito medo, com muito receio, para não serem chamados de antissemitas e antijudaítas. Ok? Ou anti qualquer coisa relacionada aos judeus. E eu vou falar aqui porque não estou faltando com respeito e sendo xenofóbico, nada, não. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Vê aí, professor, para a gente não cair. Calma. Não vai cair, não. Os judeus, de fato, são vistos como os maiores responsáveis pelas catástrofes que estão acontecendo no primeiro século. Os zelotas e os sicários são incendiários. Onde eles chegam, eles de fato devastam tudo. E os sacerdotes, eles são os principais opressores do próprio povo. Ou seja, sem o apoio dos sacerdotes, Roma não seria o que era. Roma não teria se tornado o que se tornou. Assim como eles fizeram no período persa, fazendo com que o povo se submetesse ao domínio de Ciro e com uma proposta político-teológica de reconstrução do templo, de reconstrução, né, de Judá, aquela coisa toda, em Roma está acontecendo a mesma coisa. Então, com as falas do rapaz aí sobre a questão do cristianismo, nasceu como uma religião comunista, aí ele colocou entre parênteses, na pior visão de comunismo, quero dizer, olha, nós não negamos que a história das humanidades, ok, das sociedades, são marcadas, ou a história é marcada por um inexorável caso de causas e efeitos decorrentes das lutas de classes. Isso não é ser marxista. Isso não é ser comunista. É entender que, de fato, existe esses fenômenos. Ok? O que eu não posso é querer pegar o marxismo clássico e levá-lo para
essas civilizações. Porque lá as experiências, os conflitos, as ideias, os embates eram totalmente diferentes. A forma com que eles se posicionavam era muito maior do que simplesmente uma revolução pensada na perspectiva de Marx, de Engels, de Trotsky, de Lenin, né, de Antônio Gramsci. Não! Então, o que eu disse é que pegaram uma personagem dos evangelhos no século XIX e transformaram em um instrumento marxista. Ou seja, o Jesus histórico é uma invenção marxista. Entende? Ele é uma invenção marxista. Tendo em vista que não há nenhuma prova de um Jesus de Nazaré terrorista. Não há uma prova de um Jesus de Nazaré revolucionário. Não há uma prova de Jesus de Nazaré como um agente de poder anti-imperialista. Então você tem um Jesus que é criado, assim como foram formatando diferentes Jesuses e foram criando Jesuses, quando se discutia se Jesus era ou não era, se Jesus fazia ou não fazia, foi a oportunidade para dizer, aqui cabe o nosso Jesus. E veja, para atender um momento do século XIX, onde há um ebolimento de lutas de classes, domínio, a igreja, mais uma vez, está sendo instrumento, como sempre foi, do poder, absolutismo, entende? E não vamos tapar o sol com a peneira. Negros eram assassinados, entende? Havia realmente perseguição. Quem não se submetesse à religião cristã não tinha direito civil. É só você ler o diálogo de Marx com Feuerbach, ok? Os embates envolvendo emancipação política e emancipação humana. Se você não conseguir enxergar isso, agora, era necessário inventar um Jesus para atender uma agenda político-ideológica? Não, era só aceitar o que o Bruno Bauer falou. O Bruno Bauer, hoje, com certeza deve estar sorrindo no túmulo ao me ouvir dar essa palestra para vocês aqui em forma de entrevista. Bruno Bauer, com certeza, deve estar dizendo, pô, aquele José me representa. Se a galerinha marxista tivesse entendido o que eu estava dizendo, hoje eles não estavam fortalecendo justamente o mecanismo. A sociedade já teria entendido que Jesus, de fato, foi uma invenção de dominação. Não há Jesus histórico. O que há é um Jesus literário, ficcional, criado numa forma de mito, ou seja, para representar um projeto de poder. Então, eu não entendi bem o que ele quis dizer. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.